como que ele se mantém em órbita, será que existe uma relação entre a velocidade orbital dele e a altitude que esse cara se encontra em relação à superfície da Terra? Esse tipo de pergunta também é interessante que você se faça ao longo da aula obviamente, que consiga responder isso, né, corretamente. Então, eu tenho, como eu falei, diversos corpos orbitando em torno da Terra. Aí você vê uma foto que eu particularmente gosto bastante, de um astronauta da Estação Espacial Internacional orbitando em torno da Terra. Mas, de qualquer forma, a gente tem diversos outros corpos, como, por exemplo, diversos, e aí eu digo milhares mesmo, de satélites artificiais, tá? E esses satélites, eles têm uma função hoje vital no nosso dia a dia, não é? Então eu tenho satélites de aplicações das mais diversas possíveis, já vou falar sobre elas, mas basicamente a função desses satélites é cobrir, varrer uma determinada área da superfície da Terra para transmitir informação para quem, ou pelo menos não só para transmitir informação, mas para de alguma maneira mapear aquela região, né, informação de meteorologia, uma série de coisas. Mas será que eu consigo aplicar tudo que a gente já sabe de mecânica para determinar, por exemplo, qual é a velocidade com que um satélite desse orbita em torno da Terra? Será que a gente consegue calcular também, por exemplo, não sei, além da velocidade com que esse cara está orbitando, qual é o período que ele vai orbitar, ou seja, em quanto tempo ele demora para descrever uma volta completa em torno da Terra? Ou será que eu consigo achar uma relação entre esses caras e, por exemplo, qual é a distância que esse satélite se encontra em relação à Terra? Todas essas perguntas talvez sejam fáceis de responder, a gente só precisa formalizar um pouco. É claro que nessa ilustração aqui, todos eles parecem estar muito próximos, né, um do outro e na mesma altitude. É claro que na realidade isso não funciona assim, né? Na verdade, se eu tivesse todos esses milhares de satélites ativos que a gente tem, se todos esses satélites artificiais ocupassem uma mesma órbita, então eu obviamente teria colisões muito mais frequentes desses satélites, né? Então, para consertar esse congestionamento aqui que a gente está vendo nessa ilustração, é importante a gente saber e identificar que existem diversas formas ou diversas órbitas diferentes que um corpo pode estabelecer no entorno da Terra, né? Então, por exemplo, aqui nessa imagem eu tenho diversas órbitas, e claro que a gente não precisa saber uma por uma, reconhecer uma por uma. Tem algumas que são mais importantes e são fáceis de serem reconhecidas. Por exemplo, uma órbita polar, o nome diz basicamente dá a definição, né, do que é essa órbita. Tem uma órbita aqui que a gente chama de uma órbita geoestacionária, daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre ela. Mas, de qualquer maneira, você percebe que se eu tenho diversas órbitas distintas aqui, isso minimiza um pouco o problema desse congestionamento, né, de satélites. Porque veja que eu tenho aplicações diversas para lançar esses satélites, né? Desde aplicações de meteorologia, de telecomunicação, né, toda a parte de telefonia, por exemplo, para uso militar. O Gabriel vai falar bastante com vocês em sala de aula sobre como funciona o GPS, e o GPS, obviamente, eu preciso de uma série desses satélites recebendo e enviando informação a todo momento. Então, com certeza, esses satélites artificiais orbitando em torno da Terra são fundamentais para a vida ou para o nosso cotidiano atual, não é? Bom, então de todas aquelas órbitas que a gente viu no slide anterior, talvez essa órbita geoestacionária seja realmente a mais interessante. A primeira coisa que me chama a atenção nessa imagem é que essa órbita geoestacionária tem aproximadamente aí 36 mil quilômetros, 35.800 mil quilômetros em relação aí à superfície da Terra, né? O que é uma órbita extremamente maior do que a órbita de outros, ou da maioria dos satélites, que é uma órbita baixa, uma órbita muito mais próxima da superfície da Terra, né? Se a gente olhar no slide anterior, de fato a gente percebe que essa órbita geoestacionária ela é realmente muito mais afastada do que diversas outras órbitas muito mais próximas da superfície da Terra. Então, agora o meu grande problema, na verdade, é tentar entender que tipo de satélite geoestacionário é esse que ocupa essa órbita geoestacionária, né? O nome já indica qual é a particularidade desse tipo de satélite. Um satélite que é geoestacionário deve ser um satélite que está em repouso em relação à Terra.
Agora, eu não consigo deixar o satélite em repouso no espaço, né, com velocidade zero, mas eu consigo deixá-lo em repouso em relação a um ponto da Terra. Para que isso aconteça, se a gente imaginar o satélite orbitando, né, um satélite que está aqui nesse ponto aqui e começa a orbitar em torno da Terra, eu posso imaginar que se essa órbita, ou que se o período orbital desse satélite em relação à Terra, se esse período também for de 24 horas, ou seja, se ele for igual ao período de rotação da Terra, então me parece que esse satélite ele sempre vai acabar apontando ou sempre vai acabar mapeando a mesma região da Terra durante 24 horas. E isso é extremamente importante, né? Porque eu tenho 24 horas por dia o mesmo satélite observando a mesma região da Terra. Isso tem uma infinidade de aplicações, né? Então, um satélite geoestacionário deve ser esse satélite que acompanha a rotação da Terra e fica apontando sempre para o mesmo lugar, sempre para o mesmo ponto da superfície da Terra. Né? Daí a gente chama de um satélite geoestacionário. A única característica que ele precisa ter é um período de 24 horas. Agora, para que esse satélite tenha um período realmente de 24 horas, eu preciso respeitar algumas outras condições. Eu não posso colocar um satélite em qualquer altitude que eu quiser aqui e definir, falar para ele que o período dele vai ser de 24 horas. Né? Então eu preciso garantir algumas outras coisas, ou preciso mexer em alguns parâmetros para que o período dele seja realmente de 24 horas. Ou seja, parece que eu tenho uma órbita H muito bem definida para que esse período seja realmente de 24 horas. O que eu quero dizer com tudo isso é que deve haver uma relação entre a velocidade orbital desse cara, entre o período orbital dele e qual é a distância que ele se encontra em relação ao centro da Terra. Deve haver uma relação entre essas variáveis que, dependendo da distância que ele está do centro da Terra, ele deve ter um período diferente, não é? Então, basicamente é isso que a gente vai estudar no próximo slide, ou seja, qual deve ser essa relação que existe entre o período, a velocidade e a distância que esse satélite se encontra do centro da Terra, não é? Mas se eu olho aqui para essa imagem, isso me faz crer que essa órbita geoestacionária é uma órbita muito bem definida, né? Que é uma faixa muito bem conhecida. Então, esses aproximadamente 36 mil quilômetros devem vir de alguma condição bem particular, ou de velocidade, ou de distância que esse satélite se encontra em relação ao centro da Terra. Né?